Salve, salve galerinha, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa semana 17, tá? Onde o tema dessa semana são os capacitores. Desculpe pela tosse, eu estou um pouco gripado. A gente vai conversar sobre esses elementos que são extremamente importantes para o funcionamento de um circuito elétrico que não seja tão simples, tá? A função dos capacitores, você já pode anotar aí. Os capacitores têm como função armazenamento de energia elétrica. Não confundam o capacitor com o gerador. O gerador, ele não armazena energia elétrica. Não é essa a função dele. O gerador, ele pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica. É diferente do capacitor, que ele armazena energia elétrica. Como é que ele armazena energia elétrica? Armazenando carga elétrica. Então, na hora que o capacitor armazena carga elétrica, ele vai armazenando energia potencial elétrica. Como é que ele funciona? Como é que é a ideia física dele? Preste atenção. Vamos imaginar que eu tenha inicialmente a representação de um capacitor como sendo duas plaquinhas aqui assim. Que inicialmente estejam descarregadas, tá certo? Então eu vou colocar essas placas com uma certa espessura para que eu possa explicar algo aqui para vocês. Elas estão conectadas a um circuito onde existe uma bateria e uma chave que inicialmente está aberta. Beleza? Inicialmente a chave encontra-se aberta. Essa bateria tem uma certa DDP. Tá certo? Na hora que eu fechar essa chave, após fechar a chave, eu vou começar a estabelecer nesse capacitor, que são duas placas. Nesse caso eu coloquei um capacitor plano, que é um capacitor de duas placas paralelas, metálicas entre si, e um meio entre elas. Eu explico daqui a pouquinho o que é que esse meio tem de importante para a gente. Então, na hora que eu fechar a chave, eu começo a estabelecer, como eu disse anteriormente, uma DDP nesse cara. Tá? Vamos imaginar a corrente convencional, tá certo? Vamos imaginar a corrente convencional, sem esquentar muita cabeça com isso aí. A corrente convencional, ela é feita de cargas positivas deslocando-se do maior potencial para o menor potencial. Então faz de conta que a minha corrente convencional está aqui. Na prática você sabe que seria a corrente real, tá? Mas não vamos esquentar a cabeça com esse detalhezinho mínimo aqui. Então, essa placa inicialmente tinha carga zero. Ela vai receber uma carguinha positiva aqui. Através da indução, ela vai induzir aqui uma carga negativa e, obviamente, vai liberar uma carga positiva. César, por que eu vou liberar uma carga positiva? Porque esse cara estava neutro. E no processo de indução, imaginando essa placa assim grandona, se eu estabelecer aqui uma carga negativa, aqui ela fica positiva. Se eu colocar um fio terra, essa carga positiva vem. Repito, na prática não é assim, porque carga positiva não vai se movimentar. Tá? Mas eu estou trabalhando com a corrente convencional aqui, tá bom? Corrente convencional. Então faz de conta que são íons positivos, que são cargas positivas se deslocando. Tá? Só para que eu não dê uma explicação para a corrente real e a corrente convencional seja outra. Então, essa carga positiva ela iria se deslocar. Repito pela última vez, ela não vai se deslocar. É a negativa que irá subir, tá? No caso da indução. Mas aqui eu estou trabalhando com a corrente convencional, tá bom? Sem mais delongas. Bom, e aí, essa carga positiva vai vir e vai continuar o ciclo. Você percebe que está se estabelecendo aqui uma corrente elétrica. Tá? Então, no início do carregamento desse capacitor, você tem uma corrente elétrica diferente de zero. Sobre a corrente elétrica, eu tenho que no início ela é diferente de zero e a DDP já é igual a DDP da bateria.
só não será igual ao DDP da bateria se eu botar um resistor aqui. Se eu coloco o resistor não é igual, porque vai perder uma certa DDPzinha aqui, tá bom? Um certo potencial elétrico. E aí vamos supor que essa bateria libere outra carga. A próxima carga que for chegar nessa bateria, ela já não chega com tanta facilidade como a primeira, porque ela já vai encontrar uma outra carga aqui, criando um campo elétrico, tá? No sentido contrário, que vai tender a repelir essa carga. Então essa próxima carga positiva, ela já chega com maior dificuldade, mas chega. A outra carga positiva chega com mais dificuldade ainda, mas chega. A outra com mais dificuldade ainda, e vai chegar uma hora que esse capacitor vai estar com plena carga. Então o que é que ocorre com essa corrente elétrica? Como cada vez você tem mais dificuldade, você impõe, as cargas que estão aqui vão impor uma dificuldade para essa próxima carga vir por causa da força de repulsão. Essa corrente, no início, ela vai ser diferente de zero, mas ela vai ser uma corrente decrescente. Então, essa corrente ela não cresce com o tempo, ela decresce. É só você imaginar a equação da corrente elétrica e raciocinar da seguinte maneira. Vamos supor que a mesma carga elétrica continue vindo para cá. Em compensação, o ΔT, o tempo que ela gasta para vir até aqui, ele é maior. Porque eu já vou criando um potencial elétrico, um campo elétrico, desculpa, que vai gerar uma força elétrica no sentido contrário, então ela já vem com dificuldade maior. Então esse intervalo de tempo vai aumentando, a corrente elétrica vai diminuindo. Então a corrente elétrica em um capacitor que está sendo carregado, ela vai diminuindo. A tendência natural é que ela vá diminuindo. Até chegar uma hora que essa corrente elétrica vai atingir valor zero, tá? Que é na hora que o capacitor está com plena carga. Regime estacionário, tá? Nesse momento, a corrente elétrica do capacitor é zero, é na hora que ele está no regime estacionário. Nessa situação, esse capacitor passa a ter uma carga aqui positiva e uma negativa aqui idêntica. E se estabelece aqui um campo elétrico ultra mega intenso. Esse campo elétrico intenso aqui, mediante essa DDP, vai fazer com que haja sempre uma tendência de uma placa se descarregar na outra. Ou essa nessa, ou essa nessa daqui. Tá certo? Então, essa tendência de descarregamento entre eles faz com que haja uma necessidade de, entre essas duas placas, você colocar um isolante. Entre as duas placas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho que tem que ser colocado um isolante aqui. Tá? Para garantir que essa placa não vai se descarregar nessa ou vice-versa. Então, dessa maneira, o capacitor vai armazenando carga e energia. Porque a energia potencial, ela é armazenada toda vez que eu faço um trabalho forçado. Tá? Quando eu estou suspendendo esse lápis, esse sistema composto pelo lápis, ele vai absorvendo, não, ele vai adquirindo, melhor dizer assim, energia potencial gravitacional. Quando eu pego uma mola, estico uma mola, trabalho forçado contra a força elástica, ela vai adquirindo energia potencial elástica. A mesma coisa aqui, vai adquirindo energia potencial elétrica. Tanto é que quando eu for avaliar com vocês o gráfico da energia potencial elétrica, você vai ver que vai ser exatamente assim, vai ser crescente. Então, aqui eu estou com o meu capacitor carregado. Ele aqui está no regime de plena carga. Como é que esse meu capacitor se descarrega? Daqui a pouquinho a gente fala, tá? Vamos logo conversar sobre essas variáveis aqui. Essa é a equação do capacitor plano. E essa é a equação da capacitância de qualquer capacitor. Esse aqui é a capacitância do capacitor plano, essa é a capacitância de qualquer capacitor. Capacitância dele, essa é a capacitância de qualquer capacitor. Vai ser a carga dele, que vai estar em Coulomb,
dividido pela DDP que é estabelecida, que foi estabelecida entre seus terminais, tá? Coulomb por volt. Esse Coulomb por volt a gente dá o nome de Faraday. Então, 1 Faraday é 1 Coulomb por volt. Então, essa aqui é a carga de apenas uma das placas, não é a carga das duas, é a carga de uma das placas, porque uma placa é carregada pela carga que chega e a outra é carregada por indução. Então você só pega a carga de uma das placas e a DDP estabelecida entre as placas, como eu mostrei na figura anterior. E o que são cada um desses termos aqui? Bora lá. Esse D, vamos imaginar o meu capacitorzinho aqui assim. Olha só como é que ele é. Essa aqui são as duas placas. Tá? Quem é quem aqui? Esse é o meu capacitor plano. Essas são as duas placas. Um aqui e ele conectado aqui assim. Um polo positivo, por exemplo, e aqui o polo negativo. Quem é quem aqui? Vai lá. A é a área das placas. A é a área das placas. E dá para se perceber perfeitamente que quanto maior for a área das placas, maior é a capacidade de um capacitor em armazenar cargas elétricas, obviamente, mantidas as outras condições, né? Constantes. A gente só pode comparar coisas quando o outro estiver constante. Que é esse Ezinho aqui. Esse E, ou epsilon, na verdade, ele representa a permissividade do meio entre as placas. Esse cara tem a ver com a rigidez dielétrica do meio. Sabe como é que é isso aqui? Rigidez dielétrica tem a ver com isolamento. Então, esse epsilonzinho ele vai representar exatamente o material que é colocado entre essas placas, que pode ser colocado entre essas placas. Porque esse material, lembra, ele tem que ser isolante para garantir que uma placa não se descarregue sobre a outra. Então, esse epsilonzinho aqui, ele tem a ver com isolante. Ele pode ser ar, pode ser vácuo, pode ser óleo, pode ser cerâmica. Enfim, são materiais que você pode colocar aqui com o objetivo de isolar uma placa da outra, para garantir que a carga armazenada aqui seja descarregada em outra situação, que eu vou falar daqui a pouquinho como é que ela se descarrega, tá bom? Quando a gente for contextualizar. Então, essa permissividade, ela é quem garante isso daí. Ela tem a ver com o isolante, tá? E esse D é a distância entre as placas. César, por que esse D é o único termo que é inversamente proporcional? É porque é o seguinte, lembra que uma das placas era carregada por indução? Uma das placas é carregada por indução. Se ela é carregada por indução, quanto mais próximo eu estiver, quanto menor for a distância, maior é a capacidade de armazenamento de carga, porque melhor será a indução. Então, se eu reduzir a distância entre as placas, tá? Reduzindo a distância entre as placas, eu possibilito uma melhor indução, tá bom? Eu induzindo mais, eu tenho uma maior capacidade de armazenamento de cargas elétricas, beleza? Então, ó, vácuo, óleo cerâmico, enfim. São esses materiais, A é a área e D é a distância entre as placas. Uma dica, se em alguma questão tu for indagado sobre o que fazer para melhorar a capacitância de um capacitor, pense sempre em mexer no isolante, tá? Porque você mexer na área, vê bem, imagine que tu queira mexer na área desse capacitor, tá? A área das placas. Aumentando a área, você aumenta a capacitância, show de bola. Mas se você aumentar a área, você vai ter uma maior concentração de cargas em cada uma dessas placas. Esse isolante tem que ser bom também. Então, às vezes, você, ao mudar a área, você fatalmente acaba tendo que mudar o isolante, tá certo? E aí você fez duas alterações em vez de uma. A mesma coisa com a distância. Se você reduzir essa distância, o seu capacitor, a sua capacitância tende a aumentar. Mas quando você reduz essa distânciazinha entre as placas, você aumenta a possibilidade de uma se descarregar entre a outra, com a outra. E aí você tem que melhorar esse isolante também. Então acaba que, mais uma vez, não é só uma mudança, acabam sendo duas mudanças. Então o mais interessante é o isolante.
Esse isolamento tem a ver com o campo elétrico também. Não sei se você lembra, deixa eu apagar aqui, deixa só outra equação. O K que nós utilizávamos lá na física elétrica, em eletrostática, ele era calculado assim. Onde esse epsilon é esse aqui. E se tu lembrar direitinho, o campo elétrico depende do K. Imagine, quanto maior for o isolamento, menor é o K. Menor sendo o K, você reduz o campo elétrico entre as cargas. Então você reduz a possibilidade de uma se descarregar sobre a outra. Quanto menor for a permissividade, maior é o K. Maior sendo o K, maior é o campo elétrico. Você aumenta a possibilidade de interação entre elas, porque o campo elétrico fica mais intenso. Então aqui você percebe como os assuntos fecham, acabam fechando. Tranquilo? Beleza. E aí, eu tinha prometido a vocês falar sobre a energia potencial armazenada no capacitor antes de falar da descarga e da contextualização, onde é que a gente tem no cotidiano isso daí. Como é que eu calculo a energia potencial do capacitor? Assim, eu faço um gráfico da carga em função da DVP entre as placas. Isso aqui vai ser assim, ó, crescente, porque a carga e a DVP entre as placas vai aumentando de acordo com o carregamento. E se eu achar essa área aqui, eu vou estar achando numericamente a minha energia potencial armazenada no meu capacitor. Como é que eu vou achar essa área aqui? Vai lá. Base vezes altura sobre 2. Q vezes U sobre 2. Tá? Se no lugar do Q eu colocar essa palavra aqui, que eu não vou falar, vocês estão vendo ali, tá? Q. Ok? Entenderam já? Eu vou ficar com energia potencial igual a beleza? São duas formas de achar a minha energia potencial, pela carga e pela capacitância. Talvez você não esteja percebendo, mas se tu olhar direitinho, se eu estabelecer aqui ganhos de cargas idênticos, você vai perceber que a primeira área gasta-se menos energia, a outra área o gasto de energia já é maior, a outra área já é maior, a outra área já é maior. O que eu estou querendo falar é que cada vez que você carregar o capacitor, você gasta uma energia maior. A próxima carga sempre gasta mais energia que a primeira, então o acúmulo de carga vai ocorrendo de uma maneira crescente. É só você pegar pela área que você vai ver que as áreas vão aumentando. Tá certo? É super simples, é uma análise matemática. E aí, como é que ocorre a descarga do capacitor? Printa a tela aí, beleza? Como é que vai ocorrer a descarga do capacitor? A descarga do meu capacitor ocorre da seguinte maneira. Vamos montar um circuito aqui. Aqui eu tenho a minha bateria. Aqui eu tenho uma lâmpadazinha que hoje em dia já é uma lâmpada de LED, mas eu vou colocar como se fosse um resistorzinho. Tá? Aqui eu tenho o meu capacitor. E aqui eu tenho um elemento que pode ser uma lâmpada, a lâmpada
do flash da máquina fotográfica. Pode ser o coração. Pode ser um marca-passo. Um disco. Tá aqui dentro. O distribuidor está aqui dentro já. Marca-passo, enfim. São 3 já contextualizações. Deixa eu ver se tem mais algum que eu possa colocar com essa mesma ideia de descarregamento. Marca-passo. Eu acho que esses 3 aí são já bem interessantes para essa situação. Então, como é que ocorre? Vamos imaginar a chave na posição A ou na posição B. Quando a chave estiver na posição A, vai estar ocorrendo a carga do capacitor. Que eu já expliquei esse carregamento. Esse carregamento ele vai ocorrendo, a corrente elétrica aqui vai circulando na hora que eu fechar aqui, sendo que essa corrente elétrica ela é decrescente, mas o capacitor vai começando a armazenar a carga elétrica, certo? Até chegar uma hora que o capacitor vai estar plenamente carregado. Quando o capacitor estiver plenamente carregado, você vai gerar a descarga do capacitor no elemento. A descarga do capacitor no elemento tem uma característica interessante. Ela não é feita lentamente, ela é feita quase que instantaneamente. Nessa descarga você tem uma corrente elétrica muito grande. Por quê? Porque essa descarga é feita quase que instantaneamente. Esse intervalo de tempo aqui é muito pequeno de descarga. Tá? Se você olhar o desfibrilador, o cara chega, carrega as placas e aí bota e dá uma descarga muito rápida. Aí depois carrega de novo, dá outra descarga muito rápida. Então, a ideia é que a corrente seja muito alta. Tá? Então, essa corrente aqui ela acaba sendo muito alta. Então, na descarga, a corrente tende a ser muito alta. E aí você pode colocar, por exemplo, o coração. Aqui pode ser o coração. Beleza? Que vai receber essa descarga. Pode ser o elemento do marca-passo também. Tá? Sendo que no marca-passo ele tem um temporizadorzinho que fica liberando. Carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Na lâmpada do flash, carrega a lâmpada do flash, carrega o capacitor, descarrega sobre a lâmpada do flash. Carrega o capacitor, descarrega sobre a lâmpada do flash. E aí esse cara sempre acende com grande intensidade, sempre ele é impactado com uma corrente elétrica muito grande. Lembrando que depois que o capacitor estiver totalmente carregado, não passa a corrente elétrica mais. Tá? Então essa corrente elétrica aqui, ela vem de um valor máximo até o valor 0. Depois a chave muda, ou automaticamente ou manualmente. E às vezes é tu mesmo que muda. As máquinas fotográficas antigas você tem que mudar. Tá? Na verdade, nas máquinas fotográficas antigas não existia um LED, era uma lâmpadazinha aqui. Essa lâmpada ia sendo percorrida por uma corrente elétrica e ela ficava acesa. Na hora que essa lâmpada apagava, era um indicador de que o capacitor estava já totalmente carregado, então a corrente já era 0, estava na hora de mudar a chave para cá para ele funcionar, para ele se descarregar na lâmpadazinha do flash. Hoje em dia tem uma lâmpadazinha de LED, às vezes que apaga automaticamente e a chave já passa para cá, mas a ideia central é a mesma. E uma questão como essa, por exemplo, eu não posso dizer que a carga do capacitor, que a DDP dessa bateria é igual a DDP do capacitor. Aqui a DDP dessa bateria, parte fica no resistor, parte fica no meu capacitor. O que ficar no meu capacitor é o que vai passar para o meu coração, ou para o flash, para a máquina fotográfica, enfim. Mas nesse aqui eu não posso dizer que a carga daqui é igual à carga dessa bateria, não, porque tem um elemento entre eles. Tá certo? Isso é bem óbvio, isso a gente já vem trabalhando há muito tempo, mas é bom frisar, para que você não ache que eu estou dizendo que tem que ser igual. Tá? No meu exemplo anterior, sim, aqui tem uma lâmpadazinha no meio, que vai matar parte dessa DDP, parte desse potencial elétrico, desse potencial energético. Então, isso é o que a gente tem para apresentar para vocês quanto ao estudo dos capacitores. Tá? São elementos importantes, tá? Que estão no cotidiano, você pode encontrá-los em várias situações. Eu citei 3 aqui. Tu quer ver outra situação? Está aqui, ó, a tela. Essa tela touchscreen, tá certo? Ela funciona porque você tem 2 elementozinhos. Deixa eu colocar para vocês.
Na tela touchscreen, você tem aqui esse ponto. Deixa eu botar uma tela branca nela. Não aparece aqui não, que manda. Tem uma telinha branca não. Vai aqui mesmo. Na tela do touchscreen você tem a parte de cima da tela, a parte de baixo, elas ficam carregadas com cargas diferentes. Na hora que você põe o dedo e aperta aqui, você faz com que essa parte toque nessa e haja um descarregamento entre essas placas. Tá? Esse descarregamento gera uma descarga elétrica, gera um sinal elétrico que se codifica e aparece determinada informação para o computador gerar. Então ela funciona exatamente assim, você toca, ela é tecla sensitiva, mas o que ocorre ali é que é uma placa positiva, uma placa negativa, ou negativa positiva, aí eu não lembro, também pouco importa, e quando ela é sensível ao toque. Quando você aperta ali, você vai fechando esses circuitos, vai uma placa descarregando na outra. Você vai fechando o circuito. São milhares de circuitos que existem, então você vai fechando os circuitos para que haja o descarregamento. São milhares de chaveamentos daquele ali quando você vai fazendo. Tá certo? Pá, escrevendo. Tranquilo? Aí funciona assim também, as telas touchscreen. Beleza? Acho que deu. Acho que dá pra gente seguir em frente. Vamos lá. Um capacitor plano a vácuo entre as armaduras, é ligado a um gerador. Mantendo-o ligado ao citado gerador, introduz-se uma placa de um material dielétrico entre as suas armaduras. Consequentemente, bora lá. Vê bem. Você vai introduzir uma placa de um material isolante entre as armaduras. Tá? Você tem as armadurazinhas. Você tem as armaduras. E você vai introduzir um material isolante entre eles. Você vai chegar aqui, aumentar essa permissividade, essa rigidez. Antes você tinha vácuo, agora você tem um material com a permissividade maior. Se a permissividade aumenta, a capacitância do capacitor também aumenta. Você vai ter uma capacitância desse isolante maior do que a capacitância quando o capacitor só era a vácuo. Tá? Em nenhum momento ele fala que a capacitância aumenta. Você vê aí, ó, letra A, ele diz que a capacitância diminui. Não. Letra B, a DDP entre as armaduras do capacitor aumenta. Não, você não mexeu na DDP entre elas. Tá? Vê bem. Ó. Você mexeu nisso aqui, cara. Você mexeu nisso aqui. Você mexeu na capacitância. Aqui você não mexeu. A quantidade de carga aí, a DDP, continua a mesma. Agora, você mexeu em outra coisa que eu acabei de falar para vocês. Na verdade, faz alguns minutinhos que eu falei. No campo elétrico. Esse é o campo de uma carga pontiforme. Tá? Mas você pode imaginar assim também. Se eu mantive a mesma DDP e eu mantive a mesma distância, o campo elétrico vai variar. Vai variar por causa do K. Tá? O K, lembrando, para os que esqueceram, se eu coloco um material de rigidez elétrica maior, beleza? Não, mas esse campo elétrico ele tinha que falar que iria diminuir, ó. O campo elétrico vai diminuir. Eita, ele não botou que aumenta não. Porque quando eu colocar um isolante maior, o K vai reduzir, o campo vai reduzir. Então vamos agora para outra análise agora. Ficou legal. Porque vê bem, se o campo elétrico vai reduzir, vamos para cá agora. Como o meu campo elétrico diminuiu e a distância permaneceu constante, a DDP entre as placas vai diminuir. Se a DDP entre as placas vai diminuir, bora lá. Para essa nova capacitância aqui, vê o que é que vai ocorrer. Se liga, olha só. Olha aqui na carga aqui.
Beleza? Eu vou conseguir armazenar mais cargas elétricas aqui. Ó. Beleza? Esses dois caras vão reduzir na mesma proporção, vão manter essa mesma distância. Como eu aumentei essa capacitância, a carga vai aumentar. Porque ele diz que ela está ligada a essa bateria, vê? Olha só. Deixa eu fazer uma figurinha aqui para vocês entenderem legal. Deixa eu recomeçar, só para vocês entenderem. Eu achava que a questão ia por um caminho e ela foi por outro caminho. A questão está assim, ó. Olha só. Deixa eu traduzir aqui para vocês. Perdão, porque eu achava que ela tinha um caminho e ela tem outro caminho. Tá assim? Beleza. A DDP, ela está constante aqui. DDP, ela encontra-se constante. Quem é essa DDP daqui? Eu vou introduzir um capacitor, um isolante aqui. Na hora que eu introduzir um isolante, eu vou mexer diretamente na capacitância. E eu já mostrei que influencia nessa capacitância, essa capacitância aqui ela vai ficar maior. Porque na hora que eu introduzir, eu aumentei a permissividade. A capacitância ficando maior, o que eu tenho que fazer, que ele não citou aqui, é mantendo a mesma DDP, mas está implícita a ideia que eu vou segurar essa DDP aqui. Certo? Eu vou segurar essa DDP. Segurando essa DDP, a minha carga aumenta. Porque eu vou ter que manter essa DDP, porque essa DDP nessa questão, ela é constante. Tá? A DDP nessa questão, ela é constante. O U é igual a E vezes D. Esse campo elétrico aqui, ele vai mudar. Ele não mais será um campo elétrico, aquele campo elétrico anterior. Para esse cara ficar constante, como o campo elétrico diminui, essa distância entre as placas tinha que aumentar. Ele não citou aqui. Ele não citou. Ele tinha que ter citado. Mas ok, sem estresse nenhum. O que importa é que a minha capacitância vai aumentar, porque o meu E aumenta. Como a capacitância aumenta, a minha carga aumenta, porque eu estou mantendo a DDP constante. Mas se eu mantiver a DDP constante, é porque eu tenho que mexer nessa distância entre as placas. Ele não fala que ele mexeu na distância entre as placas. Mas para que tudo isso ocorresse, tinha que ser mantida a distância entre as placas. Tá? Então o gabarito vai ser letra C. A carga elétrica do capacitor aumenta. A energia potencial irá diminuir? Não. A carga elétrica entre as placas aumenta aí. Do capacitor aumenta. Perfeito. Muito boa questão. Poderia ter sido melhor se ele tivesse falado sobre a distância. Tá certo? Ele não falou sobre essa distância. Se eu quiser manter essa DDP como o campo elétrico caiu, eu tenho que aumentar um pouco a distância entre essas placas. Mas está implícita a ideia, tá bom? Beleza. Então, gabarito, letra C. Porque eu achava que a questão tinha outro caminho. Ele falava sobre o campo, não. Ele falava sobre a carga. Tá? Então, gabarito, letra C. Segundo, um capacitor plano A é ligado a uma bateria, carregando-se plenamente. Então, ele já está plenamente carregado. Mantendo ligado a citada bateria, vê, começa a ficar um pouco melhor. Ele manteve esse cara ligado a uma citada bateria. E aumentando-se um pouco a distância entre as suas placas, consequentemente, o que é que ocorre? Bora lá, vê como é um pouquinho diferente agora. Ele vai manter ele ligado à mesma bateria. Então, se eu vou manter ele ligado à mesma bateria, aumentando um pouco a distância entre as placas, a capacitância diminui. A capacitância do capacitor diminuindo, como isso aqui é constante, a carga também vai o quê? Diminuir. Então o gabarito dessa aí, letra D. A carga do capacitor vai diminuir. Vamos avaliar as outras equações, bora lá. O campo elétrico, se eu mantive esse mesmo cara aqui, e eu aumentei a distância entre as placas, eu não vou. Se eu aumentei a distância entre as placas, eu posso entender como o meu campo elétrico tendo o quê? Diminuído para esse cara ficar constante. E tem tudo a ver, porque o campo elétrico diminui exatamente quando a capacitância
Tá certo? Porque fica menos intenso, ele vai armazenar menos carga. Então essa questão está melhor elaborada que a anterior. Essa está bem interessante mesmo, manter esse cara constante. Essa está melhor que a anterior. Não que a anterior estivesse errado, mas essa está mais interessante. Tá certo? Então o gabarito dessa aí, letra, carga elétrica do capacitor diminui, DW. Terceiro, vou modificar em pé, que eu estou vendo que é a mesma coisa. Um capacitor plano a vácuo é carregado por um gerador e em seguida desligado dele, cara. Aí vamos embora. Ele foi carregado, depois foi desligado. Então, você carregou o capacitor, na hora que você carregou, ele adquiriu uma certa carga. E você vai desligá-lo dessa bateria. Introduz-se então uma placa de um dielétrico entre as armaduras do capacitor. Aí você vai colocar um dielétrico entre as armaduras do capacitor. Se você vai colocar um dielétrico, beleza? Vai colocar esse dielétrico aqui. Então você vai aumentar a capacitância desse cara. Você vai aumentar a capacitância dele. Quando você aumenta essa capacitância dele aqui, aumentando essa capacitância dele, a DDP entre eles foi desligado, o capacitor plano a vácuo é carregado por um gerador e em seguida é desligado dele. Introduz-se então a placa de dielétrico entre as armaduras do capacitor. Na hora que você desliga do capacitor, ele vai manter aquela DDP lá. Então, se eu aumento a capacitância, eu aumento a carga. Mas ele não teve contato em nada para dizer que a carga elétrica dele vai aumentar, que ele nem está sendo carregado mais. Não está legal dizer que a carga dele vai aumentar. A DDP entre as armaduras do capacitor diminui. Acho que é mais interessante você pensar por aí. Capacitância do capacitor diminui, não. A energia potencial do capacitor, não. A intensidade do campo elétrico das armaduras aumenta, não diminui. A carga elétrica do capacitor aumenta. Cara, eu acho melhor botar aqui a DDP entre as armaduras do capacitor diminui. A DDP entre as armaduras do capacitor diminui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada no... Eu acho que é mais interessante. Rapidinho. Deixa eu pegar só o... O original não tem aqui. Não tem o original. Deixa eu ver de novo. Um capacitor plano a vácuo é carregado por um gerador e em seguida desligado dele. Introduz-se então uma placa de um dielétrico entre as armaduras do capacitor. Consequentemente, letra C e D e B. A carga elétrica do capacitor aumenta, a DDP... para a DDP mudar entre eles, eu teria que submeter ao novo... a DDP não vai mudar. Nessa situação, não. Só se eu mexesse na distância que eu ia mexer nessa DDP. A carga elétrica do capacitor aumenta. A carga elétrica do capacitor aumenta. Você vai introduzir um dielétrico entre as placas do capacitor, a carga elétrica do capacitor aumenta. Gabarito letra C. Eu não tenho o meu original. Gabarito letra C. A carga elétrica do capacitor aumenta. Porque eu vou aumentar a capacitância, eu vou manter essa DDP, porque
Na verdade, quando ele desliga, fica muito estranho esse papo. Ele desligar o capacitor, tá? E a carga dele aumentar. Mas na hora que você introduz um dielétrico, você tem materiais ali dentro, você tem moléculas ali dentro que serão alinhadas por esse campo elétrico. Esse campo elétrico ficará mais intenso, então você vai criar um alinhamento ali que você pode realmente aumentar a quantidade de carga elétrica nesse capacitor. Tá? Que você melhore essa indução, você pode sim. Beleza. Ele vai manter bem a distância, aumenta o campo elétrico, aumenta o DP. Ainda não estou convencido dessa... Bom, segue a vida. Bora lá. 4. O fluxo de íons através de membranas ou vasos sanguíneos altera o valor da capacitância e muda as propriedades de seus tecidos. A aplicação desse estudo valeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1998. Muitas membranas, como as que envolvem os axônios das células do sistema nervoso, têm carga positiva na parte externa e negativa na interna, comportando-se como um capacitor de capacitância 10 a menos 8 farad. Qual é a carga desse capacitor se a diferença de potencial é da ordem de 50 milivolts, tá? Vamos lá. Tranquilo. Carga do meu capacitor, capacitância vezes a DDP. A capacitância ele deu 10 a menos 8 farad. E a DDP, 50 milivolts. 10 a menos 3 volts. Então isso aqui vai dar 50. Ele... 50 ele deu 5 vezes 10 a menos 10. Pronto. Cinco vezes 10 a menos 10 coulomb. Gabarito, letra D dá. 5 vezes 10 a menos 10. Beleza. Depois eu penso um pouquinho mais sobre essa terceira. Eita, essa é boa, cara. Essa é boa. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu encontrei o original aqui. Deixa eu encontrar aqui. Não tem, ó. Quase que eu achei. Tem não. Eu estou encucado com aquela 3. A gente lê depois. Eu quero ver se o gabarito oficial, qual é esse aí. Porque eu não estou concordando com esse C que está sendo dado no gabarito da gente, não estou mesmo. Para mim é a DDP que vai reduzir ali. Eu não estou curtindo não. A ideia de dizer que você vai mexer na DDP, porque você não vai mexer nessa DDP e vai alterar a carga. Não tá legal o gabarito oficial não estou curtindo não. A gente volta para 3 depois, bora lá. As máquinas fotográficas antigas não possibilitavam que fossem tiradas várias fotos em sequência com flash, pois era necessário esperar que o capacitor carregasse antes de uma outra emissão da luz. A figura a seguir mostra o esquema do flash de uma câmera antiga. A chave é ligada na posição 1, tá? Isso a gente falou, para o capacitor ser completamente carregado. Quando o fotógrafo clica para fotografar, a chave é ligada na posição 2, descarregando o capacitor e emitindo o flash. Ao clicar no botão de fotografar, a carga elétrica que é descarregada do capacitor para acionar o flash é... Bom, o que é que eu vou fazer? Na hora que eu descarregar a lâmpada na lâmpada do flash, o que vai ser descarregado de carga é aquilo que o capacitor adquiriu. Tá? E esse capacitor foi carregado por uma bateria de 330 volts. E a capacitância dele era 233 microfarad. 233 microfarad. Então isso aqui vai me dar 330 vezes 233, deixa eu jogar isso aqui na calculadora. 330 vezes 233.
76.890. Opa, vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? Em microcoulombs, 76.890. Beleza? Galera, vamos retornar aquela 3 ali, velho. O capacitor plano a vácuo é carregado com o gerador e em seguida desligado. Introduz-se então uma placa de um dielétrico entre as armaduras. Eu não vou colocar esse gabarito oficial não, velho. Esse gabarito que está vindo na ficha não. Porque para que o corpo perca a carga elétrica, ou é por indução, tá? Mas às vezes ele está isolado, ou é por contato, ou é por atrito. Então não há como dizer que a carga elétrica desse capacitor aumenta, não. Para mim o que vai ocorrer aqui é a redução da DDP. Para mim a carga elétrica vai permanecer a mesma, porque ele não entrou em contato com ninguém, tá? E a capacitância, como ela aumentou, é porque a DDP diminuiu. Então, para mim, o gabarito vai ser letra B mesmo. Não considero que a DDP permaneceu constante aí. Por que permaneceu constante essa DDP? Não tem sentido imaginar que a DDP permaneceu constante aí. Quem permaneceu constante aqui, se eu for olhar por aqui, pô, a gente mexeu em tudo. Quando a capacitância aumenta, o campo elétrico diminui. Então a DDP diminui porque eu mantive a mesma distância. Então não tem como dizer que a DDP permaneceu constante, ele desligado da bateria e a carga aumentou, não. Então, gabarito para mim, letra B mesmo, tá? Eu já estava um pouco desconfiado, mas agora, finalizando tudinho, pensando bem, tá, pô, se eu aumento a capacitância, o campo elétrico diminui, por causa desse dielétrico. Se o campo elétrico diminui, a DDP diminui, porque eu mantive a mesma constante, a mesma distância entre elas. Então, gabarito letra B, beleza? B de bola, DDP entre as armaduras do capacitor diminui. Tranquilo? Beijão no coração de vocês, tchau, tchau.